A paz de Cristo, meus queridos irmãos, companheiros de batalha espiritual. Quem vos fala é o pastor Luciano, da Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga. E vamos para mais um vídeo aqui no canal, Revelação Tempo do Fim. Tá bom? Que Deus abençoe a todos que vão estar assistindo esse vídeo agora. Deus possa agraciar você no conhecimento, naquilo que nós podemos passar para os irmãos, Também dizendo aos irmãos que nós não somos o dono da verdade, jamais, não somos o dono da verdade não, tá bom? Nós temos uma linha de pensamento, com a graça de Deus, na unção do Espírito Santo, nas orações nós vamos aí trazendo as revelações da palavra do Senhor Jesus, tá bom? Tem muitos vídeos que falam a respeito, dos livros da profecia, do Apocalipse. E às vezes as pessoas têm muitas interpretações, por exemplo, como os selos, Tem pessoas que entendem que esses selos vão ser abertos no Apocalipse, quando o Apocalipse vier sobre a terra, aí vai abrir os 7 selos e tal, logo após o arrebatamento da igreja, os 7 selos vão ser abertos. Não, senhor. Outros já dizem que eles estão sendo abertos, Mas no meu ponto de vista, eu creio que esses selos já foram todos abertos, todos os 7 já foram abertos. Ou seja, o livro estava selado com 7 selos. Certo? Selado com 7 selos, como nós vemos aí nas imagens que passa aí no pano de fundo, ele está selado com 7 selos. E alguém tinha que abrir esses livros. Como eu já falei nos vídeos anteriores, o porquê que Jesus morreu. Jesus morreu para desatar os selos. E ele foi desatando um por um até o 7º. E João viu. Foi uma revelação para João que aqueles selos foram abertos. Já foram abertos. Não vai ser. Foram. Tá bom? Nos outros vídeos anteriores eu explico um pouquinho aí mais desses selos, ok? Maravilha? Então nós vamos para o 4º selo, vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 6, e eu vou colocar aqui a Bíblia também atrás, para a gente estar acompanhando. Espera lá, deixa eu fechar aqui. Opa, olha os 4 cavalos bonitos aí, eita maravilha, depois eu volto neles aqui também, Porque às vezes as pessoas têm uma imagem tão forte, do Apocalipse, O Apocalipse vai acontecer, aqueles 4 cavalos, os cavaleiros do Apocalipse. Não, são 4 cavalos comuns, E cada um tem uma cor, e as cores representam. Tanto como o cavalo representa, como a cor representa, como os cavaleiros também representam, E nós vamos falar aí um pouquinho também sobre isso, Louvado seja Deus, tá certo? Deixa eu fechar aqui agora uma imagem para eu poder abrir a Bíblia. Glória a Deus, pronto. Tá aí, Apocalipse, capítulo 6, verso de número 8, E olhei, e um cavalo amarelo, e os que estavam sentados sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. Meu Deus, o inferno o seguia, é o que está dizendo aqui. O inferno o seguia, e foi-lhes dado poder, ele foi-lhes dado uma autoridade, um poder para matar a 4ª parte da terra. O que nós entendemos aqui? Nós entendemos então que 1/4 da população já está sendo morto. Já está sendo morto, todos os dias estão sendo mortos. 1/4 da população. Pastor, mas o senhor acha que é isso? A população mundial hoje está sendo, e eu vou dizer mais ainda, viu? Não é só 1/4 não, dá mais do que 1/4 da população que está sendo morto, todo dia. Depois eu vou mostrar na estatística para vocês aqui, num site aqui oficial aqui. Não sei se só o site estiver mentindo, tá bom? Mas depois eu vou mostrar para vocês aqui. Então 1/4 da população estão sendo ceifadas todos os dias. 1/4, nasce X, morre X. Então quer dizer que 1/4 da população sempre está morrendo. E vou dizer para vocês que, pasmem vocês, viu? É mais do que 1/4 que está morrendo. A Bíblia está falando 1/4, ou seja, nós já até passamos de 1/4 já que está morrendo. 1/4 da população, isso todos os dias. Nasce e morre, nasce e morre. Então aqui, nessa revelação, ele fala que 1/4 da população, olha só como que uma coisa vai desencadeando a outra, 1/4 da população, ela morre do quê? De espada, com espada. Espada é o que nós já falamos? Guerra, Guerra. E essa guerra, não é só guerra estrangeiras, não, de país para país, não. Aqui são guerras, quer ver uma coisa? Vamos ver aqui o cavalo vermelho, pera lá, vamos achar aqui, tá aqui em cima, aqui, o vermelho aqui, o cavalo vermelho, Lá no versículo 4, outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. Tá vendo? Uns aos outros. Então não é só guerra militar, mas a Guerra Fria, por exemplo,
a guerra entre seres humanos, pai matando filho, filho matando pai, marido que mata mulher. Já viu aquele ditado que a pessoa fala que mata a pessoa porque ele ama? Isso é conversa fiada, né? Ah, eu matei ela porque eu amo ela, ou ela matou ele porque eu amo ele, então se não é pra ficar pra mim, não é pra ficar pra ninguém. Então isso daí não é amor. Isso não é amor, né? Ninguém ama ninguém. Quem ama não faz isso não, de jeito nenhum. Isso é uma mentira de Satanás. Isso aí é ciúmes violento que a pessoa tem que leva ele a um homicídio, a cometer um homicídio, ou melhor dizendo, né? É isso mesmo, cometendo um homicídio, matando a outra pessoa. E aí os outros têm o matricídio, que mata a mãe, o patricídio, que mata o pai, e assim vai. Tá ok? Então isso é guerra. Isso é guerra. Por isso tem o cavalo vermelho. A cor vermelho representa sangue, cavalo representa velocidade, com que esses eventos acontecem todo ano. Tudo isso eu expliquei nos vídeos anteriores, tá bom? Vamos para o cavalo, então nós estamos no cavalo amarelo. Estamos aqui embaixo, no cavalo amarelo. Então ele vem aí ceifar a quarta parte da terra, com espada, que é o cavalo vermelho lá, com a fome, que é o cavalo preto, né? A fome, que é o cavalo preto. Cadê a imagem dos cavalos? Eita glória! A imagem dos cavalinhos sumiu tudo, agora ficou preto, Jesus. Tá aqui os cavalos, né? Aí, o cavalo preto, nós vemos que vem aqui o branco, o vermelho e o preto. E o preto é o quê? O preto são a fome, né? A fome. E depois no cavalo amarelo, que é o cavalo pálido, é o cavalo amarelo. Você observa que no cavalo amarelo ele traz mais dois acontecimentos. Além dele ser a morte, representar a morte, o que está assentado sobre ele, então, na rapidez, na agilidade, ele também traz dois eventos aqui, a qual a quarta população da Terra será morta, que é pelo quê? Pelas pestes. As pestes são o quê? Epidemias, né? As epidemias, como nós já passamos por uma aí, coronavírus, tem o quê? A dengue, tem malária, chikungunya, né? Tem mosquito para todo tipo de coisa. É a doença da galinha, doença do boi, enfim, tudo isso são pestes que acontecem. Peste. Antigamente nós tinha tuberculose, antigamente não tem ainda, né? Tuberculose, nós tinha aí a cachumba, nós tinha aquela outras bola preta também que dava, que eu não me lembro agora o nome. Então são várias pragas que surgiam e continuam surgindo cada vez mais, com mais frequência, uma pior do que a outra, e vão fazendo o quê? Vão ceifando vidas. Vão ceifando vidas essas pestes. E com as feras da terra também. Aqui vai trazer dois sentidos, feras da terra. Dois sentidos. Feras da terra. Porque aqui, esses 4 cavaleiros também representam 4 juízos de Deus sobre a face da terra. Sobre a face da terra, que está acontecendo diariamente. Essas feras aqui são animais ferozes, como nós podemos colocar aqui cobra, bicho peçonhento, leão, urso, que morre gente por esses animais também na terra. Morre. Pessoas vão lá querer brincar, não tomam cuidado, acabam morrendo, né? Na selva, enfim, por vários bichos aí, vários bichos. Sem contar que também ali, naquelas pestilências também, existe bichos ali também, feras ali. O mosquito, por exemplo, não parece uma fera tão veloz, mas um mosquitinho, olha o que ele faz. Ele mata a pessoa, né? Então, a quarta população dos seres humanos são ceifados por essas pragas, por esses flagelos, né? Espada, fome, pestes e as feras da terra. Por esses 4, como é que eu posso dizer? Por esses 4 flagelos são mortos a quarta população do mundo inteiro, tá certo? Então que já foram abertos, está morrendo desde Cristo para cá, como profetiza em Daniel, né? Lá no finalzinho, quando o ungido é retirado, tá lá em Daniel, agora não me recordo o capítulo, né? Mas está lá nas 70 semanas, né? Depois que é tirado o ungido, aí está dizendo ali que essas abominações irão até o fim. Essas desolações iriam até o final. Então até o final do milênio, isso aí iria acontecer. Final do milênio não, perdão, né? Até o início do milênio, todas essas pragas aí iriam acontecer na face da terra. De lá, depois de Cristo, para cá, tudo isso vem acontecendo na face da terra, tá certo? Então, isso é verídico, não tem para onde correr. Agora eu quero falar de um ponto importante, que nós vemos aqui, que a morte e o inferno o segue. Olha só.
no ano, durante esse ano ainda, já nasceu 36 mil pessoas. 36 milhões de pessoas nasceu. Mas também já morreu 15 milhões de pessoas. Quase 15 milhões e meio de pessoas já morreu nesse ano. Nasceu 36, quase 37 milhões e já morreu quase 15 milhões e meio de pessoas. Isso já está dando, irmão, pelo meu cálculo, já está dando mais do que a quarta população da Terra. Do mesmo jeito que nasce e morre. E isso, se a gente for pegar todos esses bilhões de pessoas que tem aqui, né, população mundial atual, e se você for pegar multiplicar aqui pelos que já morreram, vai dar muito mais do que a quarta população na face da Terra. Só que nós calculamos aqui, ó, pelo que durante o ano está nascendo e durante o ano está morrendo. Da mesma forma também você vai observar que durante o nascimento, nascimento nos dias de hoje, está nascendo quantas pessoas hoje, pastor? 234 mil pessoas nasceu. Mas também olha quantos morreu, 98. Então é mais do que a quarta população. Dá para entender que essas palavras da profecia são verídicas? Está acontecendo nesse exato momento? E uma coisa ali encadeou a outra, né? Você vê que o cavalo ali, o primeiro cavalo, o segundo cavalo, o terceiro cavalo, já faz parte do quarto cavaleiro, né? E o primeiro cavaleiro, que é a falsa paz, né? Que é o anticristo, que vai surgir aí, ele vai surgir ainda, né? Ele já está pelejando para entrar em cena, já falei sobre isso aí, também não vou ficar repetindo, tá bom? Então cada um estão ligados. Cada selo que foi aberto ali, só foi para João estar tendo a revelação do que ia acontecer depois de Cristo para cá. Tanto que Jesus falou, depois dessas irão de acontecer, certo? Maravilha do céu, dê para os meus queridos compreender aí o que eu estou falando, ok? Agora vamos aqui de novo, voltando para a Bíblia, maravilha, né? Então você viu aí, né? Que deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Certo? Nós vemos embaixo aqui, olha lá, e a morte e o inferno foram lançados no lago, sempre andando junto. Então, à medida que as pessoas estão morrendo na face da terra, quem morre sem Cristo, olha só, preste atenção, você ainda que não aceitou Jesus Cristo, você que precisa aceitar Jesus, procurar uma igreja, não vai por esse pensamento que as pessoas falam, não, igreja no mundo aí, esse povo aí só serve para roubar, esse povo só serve, existe falsos, existe sim, mas existe os verdadeiros. Porque Jesus Cristo deixou a sua igreja para a salvação de todos aqueles que nele crê, para não perecer. E perecer aí é que o seu nome seja anulado da face da terra. Perecer é não ter mais existência na face da terra. Então Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Deus prometeu uma vida eterna para toda a população. Para todos aqueles, Deus não tem prazer quando as pessoas vão para o inferno, mas elas vão porque elas querem ir. Mas como, pastor, que elas vão porque elas querem? Porque elas não querem saber de acreditar em Jesus Cristo, a crer na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Por que você acha que um livro desse está existindo até os dias de hoje? Nada é por acaso. E essas coisas já estão acontecendo para abrir os olhos da população. Mas infelizmente nem todos querem. E Jesus disse uma palavra muito séria: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e venha, me segue. Então a vontade de Deus é salvar as pessoas, mas as pessoas que não querem. Então a gente não pode insistir para que a pessoa queira. Isso aí é uma coisa que eu preciso escolher para a minha vida. Eu escolhi para a minha vida e você também precisa escolher para a tua vida. Jesus Cristo, o único Salvador, de toda a humanidade, tá certo? Então nós vemos aí que este quarto cavalo, esse quarto cavaleiro que vem aí, ele vem assolando a terra e tirando a paz, tirando a fome das pessoas, matando as pessoas de fome, enfim, matando uma quarta parte da população. E só para provar para vocês, que isso tudo é verídico também. Mas antes de tudo, vamos ler também 1 Coríntios também, porque tem aqueles também salvos em Cristo Jesus, Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versos 5, 4, 5, 3, 5, 5, lá embaixo. Deixa eu ver se está por aqui. Ele diz assim, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a tragada, ou cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí ele diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Por quê? Porque eles não vão ter poder. Eles não têm poder contra os salvos em Cristo Jesus. No arrebatamento, os mortos que morreram em Cristo serão ressuscitados. E prova disso, você quer saber aonde que está a prova disso aqui? Isso aí está aqui, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, verso 16.
Tá aqui, ó. Ó, porque o mesmo Senhor, Senhor quem? Jesus Cristo, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles ressuscitarão, porque eles estão no paraíso de Deus, eles voltam a pegar o seu corpo novamente, que estão dormindo, estão descansando, o corpo está aí, né? Morreu, acabou, sem vida, né? Por isso o cavalo pálido lá, o cavalo amarelo, né? Que simboliza a palidez da pessoa morta, estado de morto, né? E a pessoa, quando está em estado de morto, está sem vida, sem sangue, então ele fica pálido, branco, aquela coisa branca, pálida, né? Mas aí os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão. O Espírito toma o corpo novamente e ressuscita. E nós, os que estivermos vivos, vamos ser arrebatados no grande dia do Senhor Jesus, tá ok? E aí nós não provaremos da morte, de jeito nenhum. Por isso o apóstolo Paulo diz lá, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tá certo? Tragada foi a morte na vitória, ou na vitória de Cristo Jesus. Por isso nós temos vitória em Cristo Jesus. Mas vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo. Também tem um versículo importante aqui que eu queria deixar para você. É Mateus 10, 28. Eu não posso deixar de ler esse versículo, né? Mateus 10, 28. Pera lá, deixa eu caçar ele aqui. Mateus, capítulo de número 10, verso de número 28. Vamos lá. 28. Olha só que interessante. Mateus 10, 28. Ó. E não temais o que matam o corpo. Olha só. Mas eles não sabem o que fazer com o quê? Com a alma. Né, ó. Podem matar, matam o corpo e não podem matar a alma. Não tem esse poder. As pessoas até matam uma outra, mas a alma da pessoa ela não consegue matar, né? Porque essa alma está aprisionada no inferno daqueles que não têm Jesus. Mas os que têm Jesus, a sua alma e o seu espírito está com Deus, né? Ó, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, ó, no inferno, a alma e o corpo. Tá certo? Então a pessoa que morreu sem Jesus, inferno, morreu com Cristo, sua alma, o seu espírito sobe e seu corpo descansa. Seu corpo descansa até o grande dia do Senhor. Tá bom? Vamos lá em Ezequiel agora também. Só para a gente ver aqui Ezequiel capítulo 14, que eu falei dos 4 cavalos que são os 4 juízos de Deus. Ezequiel 14, observe uma coisa, Ezequiel 14 verso 12, ó. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento do pão. E enviarei contra ela o quê? Fome, e cortarei dela homens e animais. Ou seja, o que ele está dizendo? Vai morrer o quê? Homens e animais, correto? Então, o que ele está cortando? O pão. O que é o pão? O pão é o sustento. O pão é o nosso sustento do dia a dia. E se nós não temos dinheiro para comprar o pão, nós ficamos com o quê? Com fome. O pão fala ali do sustento diário. E isso vai trazer o quê? Acarretar o quê? Em fome. Né? Fome. Então você observa que esse juiz ele vem com fome. É um dos pontos. Depois ele fala o quê? Ó? Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas desfilharem de modo que fiquem desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tá vendo? Aqui tem o que? Feras selvagens, ó. Feras selvagens. Então nós já vemos aqui fome, aqui nós vemos feras selvagens. Nós vamos ver também aqui embaixo, ó, espada, ó, passar pela espada, certo? E nós vamos ver o outro flagelo também que o Senhor vai falar aqui embaixo, que são pestes, olha só, a peste, ó, sobre aquela terra. Os 4 juízos de Deus estão aqui também em Ezequiel, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse ali também, tá certo? Por isso que eu falo aqui que são juízos de Deus, que já estão ocorrendo na face da terra. Agora com mais clareza, só para a gente entender melhor, o verso 21, ó. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízo, a espada, a fome, as feras e as pestes, contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras, ok? Tá certo? Aí você observa que eu falei que tem feras e feras aqui, olha lá, ó. Homens e feras, né? As feras da terra, que é aqueles animais selvagens, e aqui homens e feras. Por que feras aqui também? Feras aqui também, meus queridos, também representam, sabe o que? Poder. Representam poder de autoridades. Por quê? Quando a gente pega no livro de Daniel, por exemplo, deixa eu abrir aqui uma imagem, ó. Olha aqui, não, essa aqui não, né? Essa aqui é os cavalinhos, bonitinho. Os cavalos bonitinho. Aqui é os cavaleiros, espera lá. Os cavaleiros.
do Apocalipse. Cadê minha outra imagem? Pronto, aqui. Daniel capítulo 7 vai mostrar ali feras. Feras. Nós vemos o leão, nós vemos o urso, nós vemos o leopardo e nós vemos um outro animal ali, parece um rinoceronte, né? São feras, e essas feras representavam o quê? Reinos. E representavam o que mais? Os líderes dos reinos. O reino da Grécia, o reino da Pérsia, né? E a Roma. E Roma. Então, essas feras representavam quem? Os líderes desses países. Por isso que fala feras ali também. Essas feras. Quando você vai para Apocalipse capítulo 13, logo nós encontramos quem lá no Apocalipse capítulo 13, no livro das Revelações? Capítulo 13, para nós encerrarmos aqui. Olha lá, ó. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao que? Ao leopardo. Era um leopardo, igual está aí no fundo aí, um leopardo, os seus pés eram de urso e sua boca era de leão. Tá vendo? Então, esse aqui é o que? Isso aqui é o anticristo. Esse é o anticristo. Depois mais embaixo nós vamos ver o falso profeta, que é uma outra besta que vem, né? Então, essas feras são o que? Poderes. Poderes políticos. Governadores, melhor dizendo. São pessoas que governam países, que são as feras da terra, tá? E quantos governadores aí não estão massacrando as pessoas, né? Que não tem governo, que não consegue, outros não conseguem liderar porque o governo é péssimo, certo? Então, por essas 4 coisas aqui que nós estamos vendo, são mortos aí a 4ª população na face da terra. Ok, meus queridos? Eu acredito que vocês tenham entendido essa mensagem no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, né, que esses eventos acontecem um atrás do outro. Cada selo desencadeia o outro selo. E aí nós vamos ver o 5º selo, nós vamos chegar no 5º selo, que nós vamos desencadear outro ponto importante aqui. Eu já até poderia falar nele, mas para o vídeo não ficar longo, eu vou deixar para o próximo vídeo. Vamos falar sobre o 5º selo, né? O 5º selo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. E não se esqueça, inscreva no canal, ative o sininho para você estar recebendo os novos vídeos em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.